pergunta assim, mas como é o nome da cidade lá, pastor José Valtar? Eu digo, rapaz, eu sei que é um lugar longe. Agora, como é o nome, eu realmente não sei. E aí, meu santo, um abraço para você, para toda a sua família, sua igreja. Para você também, Aí. para toda a sua família, que Deus abençoe grandiosamente e que o nosso bate-papo aqui seja muito bom, muito proveitoso para os nossos irmãos e amigos, assim, tirarem lições, né, de Amém, algumas amém. coisas que Deus tem para a vida deles. Amém. E para você que está entrando agora aí você tem embaixo aí, aparece um aviãozinho. Você Uhum. pode clicar aí e chamando o pessoal para estar participando dessa live. Amém? Queridos, eu queria convidá-los nessa noite, juntamente aí com o pastor Josevaldo, esse homem de Deus, bênção de Deus em nossas vidas, um grande amigo, né, um pastorzão. Vai, vai, vai. E um dia desse ele esteve por aqui, nós ficamos, de manhã ele ia viajar cedo, e nós ficamos até mais tarde batendo aquele papo. Foi um pastoreio, né, meu querido? Um É pastoreio verdade. tive esses momentos também com outros colegas, como pastora Graça, como pastor Wellington, tantos outros que têm nos visitado, e a gente caminhar, conversando, discutindo coisas que edificam a nossa vida. E hoje a gente tem essa oportunidade de fazer isso ao vivo, né, partilhando um pouco desses momentos abençoados na nossa vida, no reino de Deus para outras pessoas. Pastor Josevaldo, já para o senhor dar dando uma palavra de saudação para o povo de Deus aí, e depois então a gente lê o texto bíblico e a gente conversa um pouco. Amém? Amém. Pode puxar esse texto aí, lê um texto para nós aí, vá. Mas deixa uma palavra de saudação, pessoal aí, saúde pessoal aí, fala pro pessoal aí. O povo tá te vendo, o povo nunca mais te viu por aqui. Ah, tá ok, amém. Eu quero dar uma saudação a todos os irmãos aí de Cruz das Almas, não só de Cruz das Almas, né, porque tem tanta gente nos ouvindo agora de várias cidades, mas assim, que Deus abençoe a todos e as suas ovelhas aí em Cruz das Almas e Lagoa, não é isso? Lagoa, Lagoa, Gurunga, Restaura a Virunga, Vida. Tem Restaura a pessoas de outras Vida. cidades também, ainda há pouco estava o pastor Adilson também conosco. Né? Amém. Que Deus possa abençoar esse povo santo aí, esses pastores e seu rebanho, né? E que Deus abençoe aí cada uma das pessoas que estão ao seu redor e que elas sejam bênção de Deus para a sua vida, né? Em nome de Amém, Jesus. amém, amém. Que esse tempo de quarentena possa passar rápido, né? É verdade, é verdade. Na verdade, pastor, esse tempo é um tempo de aprendizado, né? Sim, Às sim. vezes, algumas pessoas dizem assim, ó, nas dificuldades a gente aprende a crescer. Sim. E enquanto que algumas pessoas aproveitam as dificuldades para reclamar e para ver o fracasso, nós temos que aproveitar as dificuldades para aprender. Porque, na Amém. verdade, eu escrevi uma frase lá no seminário, e para mim é base, que diz assim: a vida é uma eterna escola onde nós, os seus alunos, nunca seremos mestres, mas podemos compartilhar das lições aprendidas. Amém. Então, o que acontece é que essa questão aí do isolamento é um momento de se conhecer mais, de conhecer a Deus, é um momento da gente se dedicar mais à nossa própria família, né? Estarmos perto para conhecer melhor, porque, assim, fisicamente, nós olhamos para as pessoas, elas são iguais ou estão bem. Mas Sim. existe um universo psicológico profundo da alma humana, O né? emocional, né? E que isso aí a gente não conhece, a gente vai conhecendo. Até porque, como o senhor fez, estudou sobre isso, é interessante que as barreiras, as dificuldades revelam o que nós somos, o que nós temos por dentro, não é verdade? Amém. Então, esse momento de reclusão não é um momento de fracasso, é um momento de reflexão, tanto de aprendizado em relação ao próprio ser humano, como em relação a Deus. Eu não sei se o senhor vê do mesmo jeito que eu tenho visto, eu vejo esse momento aí como sendo um alerta de Deus, um chamar de Sim, Deus sim. para que a humanidade reflita
sobre a sua existência, sobre o propósito do ser humano na Terra. Um tempo de alinhamento, né? Um tempo de alinhamento com o céu. Não te ouvi. Um tempo de alinhamento com o céu. Justamente, justamente. Porque, às vezes, Jesus em Mateus capítulo 6, ele fala que não devemos andar com ansiedade com as coisas. Por que Jesus está nos ensinando isso? Porque o propósito da gente não é nem comer, nem vestir e nem beber, no sentido ali de falando dos alimentos. Mas o maior propósito é buscar o reino de Deus. Sim. E Deus tem, assim, dado à igreja esse momento de reclusão para fazer isso de uma forma até perseguição. Imagine uma perseguição que fosse como do tempo de Nero, do tempo de Dominiciano, né? Aí a gente seria mais difícil, mas era um momento de aprender coisas boas. Por quê? Porque toda experiência com Deus, mesmo que ela seja dolorosa, ela traz aprendizado, né, pastor? Tem um texto de Paulo que ele diz que o sofrimento, segundo Deus, ele faz a comparação o sofrimento segundo Deus e o sofrimento segundo o mundo. Né? O sofrimento segundo Deus, ele não traz o pesar. Né? E aquilo que os evangelhos dizem, o Senhor Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? É interessante que uma vez era mais ou menos, acho que 1h30, 2 da madrugada, e eu estava meditando na palavra que eu iria ministrar no domingo, acho que era de sexta para sábado, a madrugada. E eu meditava nesse texto, buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu tinha visto uma ilustração por áudio, e eu estava montando a ilustração. Né? E o Espírito Santo começou a falar comigo, olha, pega lá a sua esposa, bota ela do teu lado na plataforma, depois bota o irmão representando a tua empresa, bota outro irmão representando lá o teu carro, outro irmão representando sua casa, seus bens e tal. E bota um irmão representando Deus. Né? Então, nós vimos ali que se a casa desaba, o lar desaba, Deus está em primeiro lugar, desse nosso como é que a gente diz? Não é bem a palavra com juízo de valores, mas naquilo que a gente coloca. Fale. Não, nessa escala de valores, né? Nessa escala de valores, a palavra é essa. Então, se Deus está em primeiro lugar, a casa cai, a empresa cai, né? Tudo desaba, mas aquele que está em primeiro lugar na nossa vida vai colocar tudo de pé, vai reposicionar. Mas, se Deus está em último lugar, o casamento desaba, o trabalho desaba, a vida cristã desaba, quem vai levantar? Deus não vai levantar porque Deus está em último lugar. E ele falou isso comigo à madrugada. Pela manhã cedo, o telefone tocou, alguém estava precisando de mim, alguém tinha perdido um ente querido, alguém muito próximo. E a palavra que eu ministrei naquela manhã, naquele velório, foi justamente isso. Quem está em primeiro lugar na sua vida? Porque se aquele que nos formou, antes mesmo da nossa substância ter forma, como diz Salmo 139, ele já tinha escrito todos os nossos dias, se ele está em primeiro lugar, aquele que está em primeiro lugar vai reposicionar as nossas vidas. Né? Vai colocar tudo de volta. Agora, esse é um tempo que eu acredito que Deus está nos reposicionando. Deus está nos trazendo de volta. Pelo menos Ele está querendo nos trazer. Não sabemos quantos estão enxergando esse tempo. Até porque Ezequiel ele vai fazer muita coisa e ninguém vai perceber o que ele está fazendo, enxergando de uma maneira profética. Né? Aí, pastor, a gente pode concluir, pode falar. Não, pode falar. Aí a gente entende uma coisa seguinte. Eu estava refletindo sobre isso. Alguns pregadores e algumas pessoas têm dito assim: a igreja vai mudar. Com isso aí. Agora, eu não vejo que a igreja vai mudar 100%. Por quê?
Porque se você olhar a história de Israel, no deserto, é a nossa história. Um momento Deus dá uma punição instrutiva, que na verdade é assim, a punição de Deus é instrutiva. Nunca é destrutiva e nunca é didática, né? É didática. Nunca é para matar, né? Ele pode matar, mas para ensinar. Ele não mata por matar. Então, não é um Deus carrasco. O senhor falou uma coisa interessante. Quando o senhor fala assim que se Deus está em primeiro lugar e tudo caindo, Deus vai levantar. Deus quer nos ensinar o seguinte, olha, eu não quero estar no primeiro lugar, não é pelo simples fato de querer dominar, é porque eu posso te ajudar. Na verdade, é um primeiro lugar motivado por um amor sacrificial. Porque Deus não precisa da gente. Deus precisa do ser humano para quê? Esse 7 bilhões de ser humano que está na face da Terra, se for comparar com a criação de Deus, com os seres, com tudo que Deus criou, não é nada. É como se fosse apenas um formigueirozinho que está ali cheio de coisas insignificantes e que, se alguém quiser, pode destruir. Seria mais ou menos assim. Agora, o ser humano se sente grande porque ele está longe de Deus. Aquela experiência de Isaías, de quando ele chega no templo e vê um Deus que... Interessante porque Isaías, ele tinha um parentesco com o rei. E ele viu o rei vestido de traje real. E quando ele chega no templo, que vê Deus vestido de traje real, e ele ficou impressionado, por quê? Porque tocava de cima a baixo. A grandiosidade da realeza de Deus é tão intensa que Isaías ficou perdido e ele disse, ai de mim, né? E aí o que acontece? Ele se enxerga diante do Rei dos Reis, ele se vê, ele vê o povo. Então, na verdade, o que é que o ser humano precisa entender? Que ele pode levantar um músico, levantar qualquer astro, mas diante da grandiosidade de Deus, eles são pequenos. Por isso que Deus quer estar em primeiro lugar. Não é para ser um tirano, um ditador. É porque só Ele tem essa condição de eternidade, Amém. Né, pastor? Amém. Só Ele pode ser eternamente o mesmo. Leno falou que os Beatles seriam mais famosos que Jesus. Leno morreu por um admirador seu. Leno se foi. Jesus está reinando. Jesus está dirigindo, controlando e dirigindo a história. Então, não se pode comparar mortais de carne e osso com um que tem uma estrutura além da matéria e que vive para todo sempre. Amém. Aí Moisés diz lá no Salmo 90, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, é uma coisa interessante. Deus quer estar em primeiro lugar, não por tirania, mas por amor, porque Ele nos ama. Não é verdade? O ser humano tem que entender isso. João 3,16. Né? Justamente. O entendimento de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Né? O Deus quer estar em primeiro lugar para ofertar sempre para a gente o melhor. Deus tem o melhor. Isso é encantador. Porque assim, ó, o ser humano, se eu estava falando da igreja, eu falei sobre isso, o ser humano assim, a igreja vai... Porque a igreja é como Israel no deserto. Ele vai ter medo, vai se levantar e depois vai esquecer de novo. Por quê? Aquilo que nós estávamos falando naquele dia que eu estava na sua casa. Porque a motivação não é o amor e o relacionamento. A motivação é o medo. É o medo, é porque está acontecendo alguma coisa, eu vou para a igreja. Está acontecendo alguma coisa, eu vou orar. Chegou a crise. Chegou a crise, aí todo mundo está de joelho. Deus não está tão interessado nisso, porque o que Deus quer fazer é gerar dentro de nós o desejo de que em todas as circunstâncias Ele tenha a prioridade. Deus não está desejoso da sua crise. Deus não tem compromisso com sua crise. Deus tem compromisso com o seu desejo de se relacionar com Ele. É isso aí, pastor. É isso que o ser humano tem que entender. O que quero de Deus? Eu quero de Deus porque eu vou para a igreja e as pessoas agora em diante... Você sabe que muita gente tem tido problema na igreja porque elas querem vir para a igreja e serem reconhecidas. Por exemplo, no mundo elas não tinham nada. Eram o último lugar. Aí elas vieram para a igreja, tem um talento que pode se desenvolver na igreja. Aí elas querem porque querem que aquele talento seja reconhecido. Né? Ela quer um lugar. Aí acaba criando um conflito, gerando dificuldade na igreja, porque
Ela disse assim, eu não era nada, mas agora eu sou alguma coisa. E, na verdade, o que ela deve estar preocupada não é com o seu talento em si, mas com o seu relacionamento. O que Deus é para a minha vida é muito mais importante do que Ele me usar. É o que eu tenho para dar. É mais o que eu tenho para dar de Deus em mim do que de mim para as pessoas. E as pessoas não entendem muito isso. Elas querem mostrar assim o que eu posso fazer para as pessoas. Na verdade, estou preocupado assim o que Deus quer fazer em mim. Porque quando Deus fizer em mim, Ele vai fazer nas pessoas. Deus não fará nada através de você sem que antes Ele tenha feito em você. Né? Isso é interessante. Isso é forte. Verdade. Deus não fará Isso nada através de você, que Ele não tenha feito primeiramente em você. A gente se perde, pastor, nessa questão aí. Né? Nós queremos impressionar a Deus. Aí quando eu era crente novo, eu queria impressionar a Deus, eu queria agradar a Deus, e eu errava. Aí eu ficava chateado porque eu errava. Mas eu quero ser o melhor crente dessa cidade, eu quero ser uma bênção e eu errava. Aí Deus falou uma coisa para mim que eu descansei. Ele disse assim, eu não te comprei enganado. Eu sei quem é você. Aí eu entendi que não era o que eu fazia por Deus que iria impressioná-lo. Mas agradá-lo. Oi? Queria agradá-lo. Agradá-lo. Era eu entender que Ele fez tudo por mim. E que mesmo eu não merecendo, Ele quer se relacionar comigo. E que eu descansasse porque a obra redentora, a obra de transformação que é gerada em nós, não depende de nós, depende dele. Claro, eu me entrego para isso, mas o processo é todo divino, né? Então é isso que a gente tem que estar entendendo, não é verdade? Amém. A gente desativou os comentários para poder o povo te ver melhor. Tá? Mas aí a gente sabe que o povo está aí acompanhando, né? E quem está chegando agora vai curtindo, vai tocando no aviãozinho aí, vai convidando outras pessoas para estarem participando. Né? Eu acredito que essa é a primeira de muitas lives juntamente com o pastor Josevaldo. A gente hora voltar na live que ele vai estar fazendo, hora ele vai estar juntamente conosco, né? E a gente vai estar compartilhando aí, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, pastor, que mesmo depois dessa questão do corona, a gente vai estar fazendo esse trabalho porque é um trabalho de edificação. Pegou, meu filho. Acho que Foi? Pegou, não vai parar mais não. Live não para mais não. Não vai não. Olha, eu digo a você o seguinte, um dos grandes benefícios dessa reclusão foi a capacidade da gente criar mecanismo para se comunicar, para transmitir a palavra, para mostrar que os templos estão fechados, mas a igreja, o corpo de Cristo está em ação, está vivo, Deus está dando direcionamento, porque assim, o que nós estamos falando aqui está indo para muitas pessoas e elas estão sendo abençoadas. Às vezes eu estou ministrando as mensagens aqui no Face e eu vejo gente de Belo Horizonte me dando um alô, de Brasília. E eu digo, gente, isso é extraordinário. São Paulo, Rio, tudo que é lugar. Né? Claro que eu e o senhor, nós não estamos procurando reconhecimento. Nós estamos servindo e alguém vai ser abençoado pelo serviço. E nós vamos ficar felizes, porque Jesus disse, a Bíblia diz que ele viu a sua obra, o seu trabalho, e se alegrou. Jesus se alegrou com o que ele fez. Então, nós podemos nos alegrar. Não nos vangloriarmos, mas alegrarmos sim. Sim. Com certeza, com certeza. Tempo voa, né? Tempo voa. Vamos ler a palavra? Vamos ler a palavra? Isso aqui foi só a introdução. Foi só a introdução. 23 minutinhos, só a introdução. Vamos ler Cantares? Cantares de Salomão. Eu gosto de Cantares. Amém. Eu tenho trazido algumas revelações em Cantares, né? Cantares 6, vamos aí, Cantares 6, né? Cantares 6, e a gente vai ler só o verso de número 3, texto bem conhecido aí pelos casais, Cantares 6, verso 3, tá aberto aí, Benção? Tá aberto aqui, pode mandar brasa. Vou mandar. Aqui. Eu pertenço ao meu amado, é assim que diz a King James.
É Eu verdade. pertenço ao meu amado. E o meu amado é meu. É. Ele descansa satisfeito entre os lírios. Apenas a parte A. Eu pertenço ao meu amado. Ela não diz eu sou do meu amado. Ela diz eu pertenço. Aqui de James é interessante que ela diz eu pertenço. Sentir pertencer. E o meu amado é meu. Né? Deixa só eu dizer algo aqui, que eu abri para você poder então estar trazendo algo para nós. Dentro desse texto aqui. Né? Eu via uma fala do Sérgio Cortella, filósofo, eu gosto de ouvir aquele cara, inteligente, bom você ouvir pessoas que sabem falar e sabem o que está falando, né? É E o verdade. Sérgio Cortella, ele lembrando de Alice no País das Maravilhas. Quando Alice chega para o gato e pergunta para o gato, olha, me diz aí qual a rota eu devo tomar, qual o caminho eu devo seguir? O que é que você me diz? O gato, então, volta a pergunta para ela, para onde você quer ir? E ela diz, eu não sei, eu estou perdida. Ele diz, bom, se você não sabe para onde vai, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se eu não sei para onde eu vou, eu acho que tem até uma ilustração dessa em as aventuras, acho que é as aventuras de Pi, né? Aquele indiano que fica num barquinho juntamente com um tigre e tal, tem aquele filme, e no dia que ele está nessa crise de religiosidade, acho que o pai ou a mãe, alguém expressou, é melhor ele não ter um caminho a seguir do que ele ter vários e não saber para onde ir. Porque ele não queria seguir uma daquelas religiões ali da Índia. E alguém disse assim, é melhor ele não ter do que ele ter vários e ele não saber o que é que ele vai seguir. Alguma coisa assim, se não me falha a memória, tem tempo que eu assisti. Mas o Cortella ele conta justamente de Alice. O gato responde para ela, filha, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Porque ela pergunta qual a rota eu devo tomar. Qual o caminho que você quer seguir? Eu não sei, eu estou perdida. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu pertenço ao meu amado. Cantares, o amado, ele tem uma representação do Mestre Jesus, a gente pode trazer essa aplicação na sua vida, e a noiva como igreja. Né? Então, eu pertenço ao meu amado e o meu amado é meu. Isso é uma convicção. Eu sei a quem eu pertenço. Então, saber a quem você pertence. Ou seja, a gente, antes dessa pandemia, a gente vê uma igreja onde muitas pessoas, eu posso dizer muitas mesmo, não assumem um compromisso com o mestre. Por não assumir um compromisso, não há uma entrega. Isso. Por não haver uma entrega, não desfruta da presença, né, das benesses da presença do mestre, e por não desfrutar, tudo na vida vai se tornando descartável, volúvel. Então, assim como muitas outras áreas da vida. Né? Então, não se assume o compromisso, por não assumir o compromisso, não há uma entrega, porque eu só vou me entregar aquilo pelo qual me comprometo. Né? Como eu não me entrego, eu não desfruto, eu não posso dizer o meu amado, eu pertenço a ele e ele é meu, né? Ou cantar como seu colega, Antônio Cirilo, né? Vocês fizeram faculdade ali em Minas Gerais, Abba, Pai, né? Quero te dizer que eu sou teu e que tu és meu, né? Cirilo canta isso. E a noiva ela vai dizer isso. Eu sou do meu amado, eu pertenço e ele me pertence. Então, tem que ter um compromisso para que haja uma entrega, para que haja um desfrute, para que as coisas se tornem consolidadas e não se tornem descartáveis, volúveis. Por qualquer coisa, eu abandono o Senhor. Por qualquer coisa, eu abandono a igreja. Né? Assim como no outro segmento. Mas deixa eu falar contigo, meu querido. Eu só... Pode falar. Você lê algo aqui que está no coração. Pode falar, fala o senhor aí. Ó, é interessante, realmente. Aí a gente vê como Cantares foi um livro que Salomão escreveu na sua juventude, e ele trata muito bem o relacionamento de uma mulher com o homem, mas que a Bíblia, a gente na aplicação, a gente aplica o relacionamento de Deus à igreja,
E esse texto que você leu fala, eu pertenço, né? Então, alguém estar no controle, alguém como é que Está diz? norteando a minha vida. Norteando a minha vida. É um relacionamento onde tem alguém que está me direcionando. Aí, pastor, eu vejo, por exemplo, às vezes algumas igrejas que ensinam que ele vai orar pelas ovelhas, ele vai fazer o sacrifício pelas ovelhas, e as ovelhas vão apenas ofertar e dizimar pelo sacrifício que o pastor fez. Isso não ensina a ter relacionamento com Deus. Porque as pessoas estão indo para a igreja porque alguém está sacrificando através do jejum e das orações por ela. Na verdade, o que ela precisa ter com Deus é um relacionamento. E é isso que as pessoas têm fugido de Deus. Porque ninguém quer deixar que Deus, nesse relacionamento, direcione a vida delas. É por isso que muitos cristãos, eles fogem de uma igreja que ministra a palavra, que centraliza Cristo, que põe Cristo no centro, a palavra que norteia os nossos caminhos. As pessoas começam a usar artifícios, comparações, símbolos da fé, para que as pessoas se apeguem ao símbolo da fé e não tenham relacionamento com Deus. Porque nesse relacionamento vai precisar de mudanças, pastor. Sim. E é justamente aí, alinhamento, olha, ele é um Deus santo. Ele é um Deus santo. Então, para me alinhar com esse Deus, eu tenho que deixar muita coisa. E é justamente isso que as pessoas, às vezes, elas não querem o relacionamento. Elas querem a proteção, as promessas. Elas querem o reconhecimento de Deus. O bônus. O bônus. Mas, né, as honras. Mas assim, todo relacionamento, como o senhor falou, usa essa linguagem, alinhamento. Deus é santo. Aí a palavra diz assim, sede santo, porque eu sou. Né? Isto é o quê? Eu tenho que me alinhar. Se eu pertenço a Ele, nesse relacionamento, eu tenho que me alinhar com Deus. Alguém escreveu uma coisa interessante. Uma pessoa comentava assim, que coisa linda, Deus coloca todo mundo no mesmo nível. Aí alguém corrigiu-se, não. Deus nos eleva ao mesmo nível, ou seja, Deus não abaixa o nível dele para estar conosco. Deus nos chama ao seu nível. E dentro do nível de Deus, ele nos coloca todo no mesmo alinhamento. Essa é a questão. Então, é o que o senhor está falando. Por que muitos crentes fugindo de igreja? Muitos crentes sem compromisso. Porque elas não querem um relacionamento. Elas querem os bônus de ser servo. Aí, pastor, tem uma coisa interessante. Eu sempre destaco na igreja uma palavra que eu aprendi desde a minha infância espiritual, que é aquela palavra que diz assim, se confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Nós não podemos alcançar, não temos como alcançar a salvação sem antes alcançarmos o senhorio de Cristo. Primeiro ele precisa ser o meu Senhor, para que depois eu possa desfrutar do Salvador. Se confessares a Ele como Senhor, encontrarás a salvação, serás salvo. Né? A outra coisa que eu quero destacar é aquela velha ilustração dos cruzados. Durante as muitas cruzadas, se batizava o cara para ele poder participar da cruzada como um cristão, e se diz que alguns deles colocavam a espada para fora e dizia, olha, o corpo aqui está sendo batizado, mas a espada, quem comanda... Não é não. Não é crente não é batizado não. Eu sou crente, meu facão não. Então, eu ministrava um tempo atrás aqui, as nossas igrejas, os dias que Davi estava bem velhinho. E ele estava à beira da morte, já bem debilitado, tão idoso que trazia-se cobertor, mas não se aquecia o corpo. Então, se mandou buscar Abisag, uma jovem muito formosa, para aquecê-lo. E a gente sabe que para um corpo aquecer o outro, você tem que se despir. Então era aquela jovem nova, virgem, bonita,
deitada com Davi, abraçada a seu corpo já amortecido, já envelhecido, para aquecê-lo à noite. Ela tinha, ela como noiva ali, ela é uma representação de uma noiva que estava ali no palácio do rei, que tinha tudo à sua volta, mas que ela não tinha relacionamentos. É dito no final do verso assim, porém, ela não se relacionava com ele. Ela não mantinha relações com ele. Aí eu disse para a igreja, era um castigo para aquela mulher. Por que era um castigo? Porque ela tinha que estar ali com aquele homem, deitado ali o tempo todo ali, mas não podia se relacionar com ele, né? Então, a igreja, quando ela caminha, quando o discípulo, o indivíduo, o ser humano, ele caminha na igreja, mas ele não se relaciona com Deus, essa caminhada se torna um castigo, se torna, como diz o outro, dificultoso, né? É como se fosse um sacrifício, né? É um sacrifício. Então, não há como dizer, eu pertenço ao meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado. Não há relacionamento. Não há relacionamento. Né? Há questão de uma coisa forçada. Ela está ali para servir. Ela está ali apenas para servir. E nós não fomos chamados para servir. A verdade, nós somos chamados para nos relacionar. O servir é consequência de quem se relaciona com ele. Então, é isso que a igreja tem que entender. Ó, às vezes, as pessoas podem chegar na igreja para serem salvos por várias razões. Ela pode chegar. Uns vieram porque estava doente, outros vieram porque estava deprimido, outros vieram porque estava se sentindo mal, vazio. Mas quando elas aceitam Jesus, elas não aceitam para cura, elas não aceitam para prosperidade. Elas aceitam para relacionamento. Elas aceitam para estar com Ele, né? E isso aí é uma coisa que vai se desenvolvendo. E eu vi ontem, interessante, alguém falando sobre isso, dizendo o seguinte, que uma das coisas que torna o evangelho tão maravilhoso é esse relacionamento. E há muito tempo atrás eu vi uma coisa interessante, que Deus é o único autor do livro que está presente com o leitor, né? E interessante, nenhuma pessoa tem o leitor do lado, mas Deus é o único autor que está ali com o seu leitor, falando porque ele escreveu isso, porque a Bíblia é um livro escrito para relacionamento. Lê a Bíblia para decorar, para ficar citando os versículos. Lê a Bíblia para dizer que sabe mais? Não. É para você entender que aqueles princípios ali é para relacionamento. Porque senão Deus nem escrevia a Bíblia. A Bíblia foi escrita só porque a gente precisava se relacionar com Deus e entender o que Ele quer nesse relacionamento. Já que Ele é um Deus que é em espírito, o que Ele escreveu me leva a entender como me relacionar com Ele, né? Como eu posso chegar até o Senhor. Então, é interessante, como o senhor está falando. Não é um pesar quando a gente está só para servir, só para fazer, só para dizimar, só para ofertar, é um peso. Porque não há razão de eu dizimar. Por que eu estou dizimando? Eu não estou dizimando para dar à igreja, dar ao pastor. Eu não estou tocando instrumento ou indo à igreja por causa de alguém. Eu estou indo porque eu tenho um relacionamento com Deus. E esse relacionamento me faz dizer o que o salmista diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí outro texto, o salmista fala assim, Senhor, permita que eu fique na tua casa. Aí ele fala, para contemplar a tua formosura. Olha o desejo do coração de Davi em estar na presença de Deus. Não é para que ele mostre habilidade em tocar, não é para que as pessoas venham bajulá-lo como rei. Não! Eu quero contemplar a tua formosura. Porque a coisa mais importante é me relacionar com o Senhor. Quando a igreja, pastor, entender o que é relacionamento, ela vai deixar de vir para os cultos arrastada, quando quer, ela vai ter prazer em servir. Vai parar de ficar migrando de lugar em lugar, né? Eu vi, desculpa aqui, pastor. Eu vi uma palavra interessante de um pastor ontem, ele dizia o seguinte, ele disse que durante muito tempo ele mudou. Não é mudar no sentido de ser transformado, não. É estar aqui hoje, daqui a pouco está em outro lugar, daqui a pouco está em outro lugar. Ele disse, quando eu entendi o que era reino de Deus, eu parei de mudar e comecei a me movimentar.
Quando você não entende o reino de Deus, você fica mudando. Quando você começa a entender o reino de Deus, você não muda, você se movimenta. Então você vai, né, segundo o curso do sopro do Espírito de Deus, as águas do Espírito, você é como diz o Rick Warren, você não cria onda. Você espera a onda se formar para que você possa, então, dropar e surfar a onda. Você não cria ela. Então, quando você tem um relacionamento com ele, você não fica mudando. Você se movimenta. Você vai no mover do Espírito de Deus. E como a gente está falando dessa coisa descartável que está hoje, volúvel, dessa coisa de falta de entrega, falta de compromisso, né? E não desfruta. E porque não desfruta, as coisas se tornam pragmáticas. Penosas. Né? E aí, como é que diz? Eu disse até um dia para falar até um dia para a igreja que nós estamos muito pragmáticos, não é porque nós estamos avaliando melhor. Não é. É porque nós estamos descartando com mais facilidade. Tudo aquilo que não nos convém, a gente descarta. Eu entro numa live. Se essa live, o assunto está mexendo comigo, eu vou para uma igreja. Se eu não, eu vou para um casamento. Se esse casamento está afetando alguma coisa que eu não estou gostando, eu vou trabalho, relacionamento, tudo. Então nós estamos pragmáticos. Não porque nós estamos avaliando melhor, mas porque nós estamos descartando de superficialidade do nosso relacionamento. A igreja brasileira, principalmente, relacionamento com Deus, né? A igreja brasileira está precisando disso. Essa superficialidade me leva a descartar. Sim. Aí tá caindo um pouco sua internet aí. A pregação hoje da igreja, ela tem que voltar a enfatizar o relacionamento com Deus, né? Pastor, uma das coisas que da igreja moderna é porque o relacionamento envolve sacrifício. Né? O casamento, as pessoas falam assim, ela cria o príncipe encantado, né? Sim. E a gente sabe que não existe o príncipe encantado. Existem pessoas que querem o evangelho para encantá-las. O evangelho de pessoas sendo abençoadas, recebendo alguma coisa. E você olha para a Bíblia e diz assim, alguns foram comidos pelos leões, outros os leões não comeram. Mas todos são chamados heróis da fé. Então, na verdade, o que era mais importante para Deus? Era impedir aquele leão de comer Daniel? Não. Era o relacionamento que ele tinha com Daniel. Porque uma hora Daniel tinha que partir. Mas o que Daniel precisava aprender é quem é Deus na história. Por isso que ele escreve aquelas coisas lindas. Ele é o Deus que muda o tempo e as estações, os reinos. Ele diz para a nação mais poderosa do momento, o homem mais importante do momento, ele diz, Deus muda os tempos, os reinos e as estações. Para Daniel... os reis e destrona. E toma e destrona. Então, para Daniel, qual é a coisa mais importante? Não era ser comido ou não pelo leão. Era se relacionar com Deus na integridade, se relacionar com Deus no nível de profundidade extraordinário, e é isso que a igreja tem que aprender. Porque de agora em diante, pastor, nós vamos ter muitas coisas semelhantes a essas na história. Nós estamos caminhando por fim. Alguns pastores estão orando para que passe a crise logo. Sim, tá certo. Mas, pastor, vai voltar outras crises. Sim, vai ter outros fenômenos que irão acontecer. E o que é que a gente precisa pregar para o povo? Para orar para passar ou para dizer assim, se relacione com Deus? Porque independente de crise, seja elas através de um vírus, de uma bactéria ou de qualquer que seja, o seu relacionamento com Deus jamais será abalado, porque é um relacionamento onde Deus tem a primazia. Deus está direcionando a sua vida e como ele está direcionando a história. Aí a gente vê aqui que as pessoas não cristãs, elas estão entendendo o seguinte, que Deus está direcionando a história. O livro de Daniel é um livro de Deus direcionar a história, né? Então, é uma crise de aprendizado, didática. Deus está nos ensinando.
olha, se relacione comigo porque você vai entender. O problema é que a igreja não quer se relacionar. Ela quer um Deus que a abençoe. O livro de Jonas, Deus dizendo, eu tenho um comando sobre o mar, eu tenho um comando sobre o peixe, eu tenho um comando sobre o vento, eu tenho um comando sobre as tempestades, eu comando tudo, eu tenho um comando sobre tudo. Né? Eu ministrava na quinta-feira sobre aquele jovem endemoniado que o pai disse que os discípulos não conseguem expulsar, e Jesus chama no final os discípulos no cantinho e eles perguntam para Jesus, por que não conseguimos? Nós falhamos. E aí o que acontece? Ele diz, esta casta não se sai, só sai com jejum ou com oração. Então, Jesus ali está dizendo para ele o seguinte, ó, virão outros demônios. Virão outros endemoniados. Virão outras circunstâncias. Mas vocês não deixaram de ser minha igreja, talvez por não estarem tão preparados para essa situação que aconteceu. Vocês falharam, não conseguiram expulsar, mas vocês não deixaram de ser meus discípulos, nem meus chamados, meus vocacionados. Eu continuo amando vocês e outras situações virão. Só que nessas outras situações vocês vão estar mais habilitados. Porque eu estou ensinando vocês aqui, eu estou treinando. E na próxima que vier, vocês vão estar mais fortalecidos. Né? Então a gente não vai ficar nessa coisa de desejar que algo novo venha, não é isso, nós vamos passar. Mas eu tenho dito sempre, como é que nós vamos sair desse momento? É certo que a igreja nunca mais será a mesma. Né? É o que a gente está experimentando agora, a gente já ouviu falar de... A gente lia muita coisa, né? A gente lê muita coisa na Bíblia, mas a gente está vivendo coisas que a gente realmente... lia muitas vezes superficialmente. Ler e passar, né? Hein? Há uma diferença entre ler e passar pela situação, né? Ah, sim. Uma coisa é você falar sobre deserto, outra coisa é você passar por ele. Passar pelo deserto. Então, agora, diga, pastor. Não, eu estou dizendo assim, é interessante, o senhor tocando aquele assunto do discípulo, Jesus não os envergonhou, né? No chamou sentido de que... A Bíblia diz que chamou ele no canto. No canto. Então, assim, Jesus, ele elogia, há uma palavra interessante de um grande ensinador. Ele faz o elogio ao público, mas ele repreende no particular, mostrando o seguinte, que eles tinham que aprender, não no sentido de que Jesus, eu sou bom, mas aprenda que isso é necessário. Então, na verdade, essas crises, esses momentos, não é o Senhor nos humilhando, mas nos ensinando, olha, eu estou no centro, eu dirijo as coisas, se relacione comigo, porque quem está no controle tem as condições de mudar a sua história. Então, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu acho que a igreja, eu não diria que todos irão sair aprendendo alguma coisa, porque muitos não vão querer aprender mesmo, porque o relacionamento com Deus tem outras prioridades nesse relacionamento. Mas assim, a igreja que deseja o Cristo vivo, ela vai sair trabalhada e moldada, porque Israel só aprendeu o que é relacionamento na crise. Quando foi para o cativeiro, que ele saiu do cativeiro, ele aprendeu. Historicamente, Israel deixou de ser uma nação idólatra. Por quê? Porque ali ele aprendeu a duras penas o que é não se relacionar com Deus de forma séria. Sim. Boa essa palavra, pastor. Boa essa palavra. Pastor, queridos que estão conosco nos acompanhando aí na live, uma palavra que me vem ao coração e que a gente falou muito nos dias anteriores à pandemia, esse tempo, ano passado principalmente, início desse ano, é que existe uma grande diferença entre você gerar filhos no programa e você gerar filhos na intimidade. Acho que a igreja, ela tem passado por muito tempo gerando filhos no programa. Né? Então ela faz coisas para atrair a atenção dos homens. Isso. A igreja,
ela que gera filhos na intimidade, ela não atrai a atenção dos homens. Ela atrai a atenção do noivo. Eu pertenço ao meu amado. E o meu amado é meu. Então, ela faz coisas para a atenção. Lá no capítulo 6 ainda de Cantares, verso 13 e verso 13, a King James é bom que ela separa bonitinho isso aqui e diz assim, as amigas da Sulamita, da noiva, diz assim, volta Sulamita, verso 13 do capítulo 6, volta por favor, retorna para que possamos contemplar o teu esplendor. Aí o noivo vem e repreende as amigas da noiva e diz, por que desejas tanto admirar a Sulamita enquanto baila Manaim, a dança da noiva entre os dois acampamentos? Então, a noiva está caminhando na direção do noivo. E quando ela caminha na direção do noivo, as amigas vêm e se interpõem no caminho, querem fazer ela parar. Não, a gente quer admirar. Você canta bonito. Vem cá cantar pra gente. Não, a gente gosta de ouvir você. Vem cá, não. Seu talento, não. A noiva é para o noivo. Tudo que a noiva faz, tudo que ela tem é para o noivo. Então, ela está caminhando na direção do noivo, mas algo tenta tirar a sua atenção. E aí o noivo repreende e diz, opa, a intimidade da noiva é para o noivo. Por que você quer fazê-la voltar enquanto ela está bailando na direção do seu noivo? Então a igreja, ela é como um livro que eu li na minha infância espiritual, já tenho ele, O Peregrino. A história do peregrino é tremenda, porque ele está indo na direção da cruz. Mas o caminho está cheio de atalhos. Atalhos que vão tentar desviá-lo do caminho. Sair da rota, sair da direção. Então, essa é a história da igreja. A igreja está indo e as amigas da igreja, a noiva, estão ali o tempo todo, algumas vezes sendo usadas pelo inimigo, a dizer, vem cá, tenta sair daqui. Então, a noiva, ela vai gerar filhos a partir da intimidade. Né? Seus olhos fitos no noivo. Olhando, como diz o Hebreus, que diz, olhando para Jesus, Pedro é Hebreus, olhando para Jesus, Hebreus, o autor e consumador. Autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Né? Então a gente precisa olhar para ele. Benção, a gente está quase no fim, viu? Mas a gente ainda tem uns 3 minutinhos aí para a gente falar, para a gente não perder essa live aí. Eu vou dar uma palavra de 1 minuto dizendo o seguinte, quando é o que a gente começou a falar e conclui dizendo, a noiva tem que entender que ela está para servir o noivo, o seu alvo é o noivo. Eu fico observando hoje, dentro da igreja, nós colocamos músicos famosos, apresentações, nós tiramos toda a atenção do culto para Cristo e colocamos para as pessoas. E o que aconteceu? A nossa geração é uma geração de atrativo. É uma geração que fala assim, olha, a música, quem está cantando a música, quem é o pregador, qual é a igreja, a estrutura da igreja. O que a noiva precisa entender, que tudo tem que ser feito para o noivo. Ela não pode ser distraída com os pregadores, com os atores, apresentadores, sei lá o que seja, com pessoas de testemunho extraordinário. Não. A marcha da noiva é agradar o noivo. É se relacionar... a vida da noiva é agradar o noivo. Oi? A vida da noiva é agradar o noivo. É agradar o noivo. Né? Ela está aqui para ir ao encontro desse extraordinário noivo. E não se perder nesse caminho de coisas que a igreja tem copiado e colocado dentro dela para distraí-la. Ela não pode ser distraída com coisas secundárias. O propósito máximo dela é encontrar-se com o seu amado. Que Deus nos abençoe. Tudo no culto que chamar a atenção mais para si do que para Deus, deixa de ser culto para Deus. Justamente. São apresentações. Amém. E nunca será adoração e nem levada ao noivo. Né? Vai ser só apresentação. Meu santo, uma alegria imensa estar contigo. Um prazer. Todo meu. Momentos como esse da gente, 1 hora é pouco para a gente sentar, para a gente... É verdade. E eu esperava que 1 hora ia ser um tempão, e não foi nada. Passa rápido. Um grande abraço. Deixa eu ativar os comentários aqui.